Vamos lá. Que Nossa Senhora não teve outros filhos, né? Vamos por um caminho diferente, que em geral o pessoal sempre dá os mesmos argumentos, vamos para outro aqui. Eu queria que a gente fosse para a primeira carta aos Coríntios 7. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Sempre a carta aos Coríntios, cheio de... É carta aos Coríntios. É importante, porque E como eles Evangelho erraram de São tanto, Lucas. Né? Carta aos Coríntios e Evangelho de São Lucas Era uma assim, paróquia pulsante, né? como eles erraram tanto, tiveram que ter muito ensinamento. Já viu que tem aqueles livrinhos, né? Que era Evangelhos e Salmos, né? Aham. Pra pessoa poder fazer oração. A gente tinha que criar uma versão apologética. É São Lucas e Carta aos Coríntios, para responder os protestantes. Então, 1 Coríntios 7. Nós temos aqui São Paulo dizendo: Passa agora a tratar sobre os Qual assuntos... versículo, senhor? Perdão. Versículo 1. Tá. Sobre os quais me escrevestes. É bom para o homem abster-se de mulher. Entretanto, para não cair na imoralidade sexual, tenha cada um a sua mulher e cada mulher o seu marido. Ele vai dizendo sobre cada um cumprir a sua missão, né, como marido e mulher. E no versículo 8 ele diz: Digo, pois, aos não casados e às viúvas, que é bom para eles ficarem assim, como eu. Se, porém, não conseguem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que abster-se. Veja, né? São Paulo está dizendo aqui, ó, no versículo 17 ele completa, né, que ele vai tratando de vários temas que os coríntios mandaram para ele em perguntas, né? Eles mandavam caixinha de pergunta também, os coríntios. Versículo 17. Fora esse caso, ele está falando do outro ali de cima, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe atribuiu e na qual Deus o chamou. Assim tem ordenado em todas as igrejas. Alguém já era circuncidado quando foi chamado? Que não desfaça a sua circuncisão. Outro era incircunciso a ser chamado? Que não faça circuncisar. E ele vai continuando. Cada um continue na condição em que se achava quando foste chamado. Ou seja, aqueles que são solteiros, né, como ele disse aqui em cima, que eles não se casem, né? Por quê? Porque era melhor ser como São Paulo. Ele diz mais aqui à frente, enfim, ele continua falando assim, ó, versículo 25. A respeito dos solteiros, não tenho nenhuma ordem do Senhor, porém tenho um parecer, como alguém que recebeu misericórdia do Senhor e merece confiança. Penso que, em razão da angústia presente, é bom ao solteiro permanecer como está. Está ligado a uma mulher, não procure desligar-te. Não está ligado a nenhuma mulher, não busque uma mulher. Enfim, ele vai mostrando várias coisas aqui, mas ele mostra que o estado da virgindade é superior ao estado do casado, né? É uma graça maior. E ele diz aqui, né, que cada um continue vivendo na condição em que o Senhor lhe chamou. Então, quando o Senhor chama uma pessoa, dá a vocação para ela, que ela continue vivendo daquele modo como ela vivia antes, que ela não mude de condição após o chamado. Pois bem, vamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Virgem. Como Nossa Senhora estava quando Deus a chamou. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Temos aqui versículo 26. Agora eu já saquei. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. Vamos lá. A um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Várias vezes virgem, virgem, virgem. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação, porque na Bíblia não tem nenhuma saudação assim. Nossa Senhora conhece as escrituras, né? Então ela fala: peraí, isso aqui é diferente. O que é isso? O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho. Lhe porás o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará para sempre sobre a casa de Jacó e seu reino não terá fim. Então, se você recebesse uma mensagem dessa de um anjo hoje, Everton, assim, ó, você vai ter um filho e o nome dele vai ser, sei lá o quê, ele vai ser Papa. Qual que é a sua resposta pro anjo, né? Poderia ser como a de Zacarias, né? Como é que eu sei que isso é verdade? Ou você podia dizer: Nossa, aquele bom, tal. Nossa Senhora, ela fica perturbada. Você é casado, né? Se um anjo aparecesse pra mim e falasse de um filho que eu ia ter, eu também ia ficar perturbado. Exato. Agora, se aparecesse pro Senhor e falasse isso: O Senhor vai ter um filho, vai ser... O que você ia perguntar pra ele? Como isso acontecerá? Fala assim... Sou padre. Falava: Querido anjo, não sei se você reparou, mas eu sou padre. Não tem como. Exato. Então, Maria diz: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Mas acabou de aparecer aqui que ela estava prometida em casamento. Então, assim, o natural é ela dizer: Bem, se um anjo aparecesse pra mim quando eu era noivo, eu ia dizer: Bem, então eu vou casar e vou ter o filho, né? Agora ela fica perturbada e ela diz, né? Como se dará isso se eu não conheço homem algum? Não é uma pergunta razoável de alguém que vai casar.
Então, Nossa Senhora já tinha um voto de castidade aqui. E São Paulo, assim, tudo que São Paulo fala tem origem em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mesma pessoa que revela para São Paulo a Escritura, revela para Nossa Senhora a vocação dela e quis que ela continuasse na mesma condição em que ela foi chamada, como virgem. E São Paulo diz isso para todos os cristãos, quem dirá Nossa Senhora, claro que ela vai ser sempre virgem. Isso está óbvio aqui. Tem outras passagens, né? Se a gente vai para Gênesis, nós temos lá a Virgem Eva e Adão, né? Os dois que estão diante da serpente e decidem não seguir a Deus, né? Decidem ir pelo seu próprio caminho. E a descendência deles vem pelo sangue. Já Jesus Cristo não tem filho. Ele até chama os discípulos de filhinhos, né? Mas por quê? Porque Jesus dá luz à igreja, né? Ele dá a sua vida na cruz, com o seu lado aberto. É dali que vem a igreja, né? Quando sai esse sangue e água, é ali que ele doa realmente a vida dele. E é através dos sacramentos que nós nos tornamos filhos de Deus, né? A gente acabou de ler São Paulo aqui mais cedo, né? Sim. Pelo batismo, né? Que a gente se torna filhos de Deus. Então, da mesma forma que Adão e Eva são ali, né? Pai e mãe de toda a humanidade pelo sangue, né, por essa transmissão do sangue pelo ato sexual, né? No caso de Nosso Senhor e a nova Eva, a mãe da igreja, essa geração não pode vir pelo sangue, mas ela vem pela graça. Como é que você está dizendo que Nossa Senhora é mãe de todo mundo, né? Na cruz. Porque na cruz, quando Jesus dá origem à igreja, quando ele doa ali, né, do seu lado aberto, né, a sua costela, vamos dizer assim, como Adão, para formar a mulher, que é a igreja, nós temos aqui em João 19, 25. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo a que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Nossa, essa fala é específica para Nossa Senhora. Nossa Senhora está vendo que está perdendo o filho. E ele fala, não. É agora que a gente está dando luz à nova humanidade. À igreja. Aos degredados filhos de Eva é dada uma nova mãe. E essa mãe não dá a luz pelo sangue. Ela dá a luz pela graça do sacrifício de Cristo na cruz. Então essas já são muitas razões teológicas aqui, né, que mostram que Nossa Senhora era sempre virgem. Aí tem os argumentos que os protestantes dão de alguns nuances textuais que a gente pode responder aqui adiante. Que o padre com certeza conhece, né? Dos Mateus, enfim. Mas Na época que eu também fui protestante, então tem essa. O senhor foi também. protestante? Eu fui da Assembleia de Deus. Então, Gente, não sabia. então eu conheço bem os argumentos. Por exemplo, mas tá dizendo na Bíblia que José não conheceu Maria até que, né, até que ela tivesse a luz. Mas Jesus também disse, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quer dizer que depois do fim do mundo ele não estará com a gente? Esse até que não significa um tempo limitado. Jesus reinará até que coloca os inimigos. Exatamente. Então depois ele não vai mais reinar. 110, né? Ou seja, não vai reinar mais. Acabou o reinado. Então não é isso. Não é um tempo limitado que condiciona qualquer algo. Não, aqui ele só está querendo indicar, né, o tempo de ação. Então somente é isso. uma argumentação tão engraçada, né? Porque se tem uma coisa que muda de língua para língua, são as preposições, né? Exatamente. Por exemplo, depende de. Né? A gente diz que depende de alguma coisa. Em hebraico, depende sobre alguma coisa. Exatamente. Ou em inglês a gente tem a preposição to e for, né? For free e to alguma coisa, tal. Exato. Em português a gente não tem, é para. Então assim, as fronteiras das preposições são muito diferentes em cada língua. E como o senhor já trouxe esse versículo, né? Dá pra ver claramente que até que não quer dizer que depois passa a ser daquele jeito. Exatamente. Tem o do Salmo, né? Que eu gosto muito, que é o Salmo 110, que é um salmo lindíssimo sobre a geração da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem aqui, Salmo 110 ou Salmo 109, dependendo da Bíblia. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi falando, né? Disse Deus Pai a Deus Filho. Senta-te à minha direita. Você é igual a Deus Pai. Até que eu faça de teus inimigos o estrado de teus pés. Pronto, fiz, agora Jesus não tá mais à direita de Deus. Não é assim também, né? Exato. Então tem várias passagens que mostram que essa preposição não pode ser um limite de tempo, né? E sobre a virgindade também, é bom entender, porque então, eles vão argumentar sobre os filhos. Mas os filhos, eles vão falar os filhos de Maria, mas não aparece em nenhum momento filho de Maria. Eles falam os irmãos de Jesus. Que aí é aquilo que a gente fala. Tem que se ler e estudar muito. Você tem que estudar a Palestina no tempo de Jesus.
Você tem que estudar as instituições de Israel naquele tempo, que eram muitas, inclusive as instituições tribais, que era completamente diferente. Pai e mãe na instituição tribal eram geralmente um casal que estavam ali, que tinha toda uma tribo em torno daquele casal, que não significava exatamente filhos de sangue. Todos que pertenciam àquela tribo, por exemplo, tribo de Benjamim, por exemplo, todos que pertenciam àquela tribo eram filhos deste. Eram ahim. Exatamente. Eram irmãos, né? Eram irmãos, filhos de Benjamim, mas irmãos uns dos outros. Então, os irmãos de Jesus, provavelmente, eram aqueles que pertenciam à tribo, a mesma tribo da qual pertencia Jesus. Mas mais do que isso, quando a gente estuda o contexto geral, quando Cristo entrega a tua mãe, que aí, uma análise histórica, não teológica, quando Cristo entrega a tua mãe a João, se Jesus tivesse feito isso sabendo que Maria teve outros filhos, ele estaria desrespeitando o mandamento da lei do Senhor, que é honrar pai e mãe e os irmãos dele. Porque era regra. Quando o irmão mais velho morria, os mais novos tomavam conta da mãe. Legal. Ué, cadê esses irmãos? É verdade, Jesus está né? entregando a sua mãe para João, que não era claramente o seu irmão de sangue. Era um de seus discípulos. Sim. Então, quando está entregando ele para o discipamado, cadê os outros irmãos? E dá até pra gente matar essa questão do... Primeiro, confirmando o que o senhor falou, né? A gente vai pra Gênesis 13, versículo 8. Tô colando aqui no meu livro, onde tá na Esse Bíblia. teu mesmo. Tá até aqui, ó. Eu também trouxe ele. Lucas... Tem a versão impressa aqui, muito bom. Lucas, ou melhor, Gênesis 13, versículo 8. Nós temos aqui... Temos o seguinte. Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Então, ele chama Ló de irmão. Sabemos que Abraão é tio de Ló, né? Exatamente. Então já começa por aqui alguma coisa estranha. Se vamos mais à frente, o capítulo 14, versículo 12, nós temos aqui: capturaram também Ló, filho do irmão de Abraão, com todos os seus bens e se foram. Peraí. São irmãos ou sobrinho? Né? Então assim, a palavra ar, em hebraico, ela significa irmão. Aí tem protestantes que dizem assim, não, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, e lá tá Adelphos, que quer dizer irmão. Então confere na Septuaginta, você aí, qual que é a palavra que eles usam para irmão aqui em Gênesis 13 e em Gênesis 14. Adelphos. Adelphos. É mesmo. Ou seja, um judeu, quando vai falar outra língua, traz hebraísmos para ela. Exatamente. E não existia a palavra primo para eles. Exatamente. Isso Até hoje não existe, saber. né? Não existe. É Ben Dod, né? Filho do tio, até hoje. Então, assim, o fato da Septuaginta, que é uma tradução para o grego, mostrar judeus que traduzem essa palavra aqui para Adelphos, já mostra que os judeus, quando eles vão falar na outra língua, eles trazem hebraísmos, né? Isso é óbvio, né? Igual quando a gente vai falar outras línguas, né? Eu morava com espanhóis lá em Israel, com espanhóis mexicanos. E a gente acabou desenvolvendo um dialeto nosso lá, que era um portunhol, porque tem várias coisas que a gente traz para outra língua da nossa própria língua, né? Se virar. Exato. Quando eu morei na Itália também fazendo mestrado, era o italiano, o italianese, né? Ou portaliano, que você vai juntando e todo mundo entendia. A gente acaba trazendo coisas da nossa própria língua na hora que vai falar na outra, né? Eu tô falando italiano, mas com expressões e com a cabeça brasileira, com a cabeça do português brasileiro. A mesma coisa aqui, né? Então a gente vê uma prova, a Septuaginta tá em Adelphos. Então, os judeus, quando vão escrever, né? Os apóstolos... vamos voltar para aquele argumento que eles adoram dar, né? Os hereges. Tem que lembrar que Jesus era judeu, tem que lembrar que Paulo era judeu. Exato. Então pronto, lembra que os evangelistas eram judeus. Exatamente. Então eles estão escrevendo dentro da cultura judaica. Exato. E estão escrevendo na língua grega, mas com a cabeça judaica, com a cabeça do hebreu. Outra coisa também, voltando só na parte da anunciação, quando a Virgem Maria fala que ela não conhece homem algum, né? O tempo verbal é presente indicativo, né? É algo permanente. Então, alguém olha pra mim e fala assim, Everton, você quer tomar uma cerveja? Eu vou falar assim, eu não bebo. Eu não bebo agora, eu não bebo nunca. Exato. Eu não bebo cerveja. Ainda não conheço, né? Exato. Mas homem de fato ela conhece algum. Então, né? Conhecer de saber quem é, ela sabe. Sim, mas eu acho que esse versículo aí já mata. Exato. O conhecer aqui é da virgindade. É virgindade, então. Eu deitar-se, eu não deitei-me com homem nenhum. E é um tempo verbal permanente, né? Exato. É uma condição de vida minha, é essa. Eu não conheço o homem algum. E certamente o professor Ariel vai dizer, mas... E também esses filhos que se citam aí, que citam de Maria, os irmãos de Jesus, os supostos irmãos de Jesus, têm nome. E esse suposto irmão de Jesus que tem nome... Tem indicação do pai. Tem o pai e da mãe, né? E que não é José, e que não é Maria. É um problema muito sério isso. A gente tem os versículos aqui, ó. Vamos lá. Eles citam Marcos 6:3, né? Que é quando os nazarenos falam assim: não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Então, Jesus é o filho de Maria. Aí depois ele vem:
irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Tiago, José, Judas e Simão. Começamos por aí. Se a gente vai mais à frente, né? Estamos lá. Mateus 27, versículo 56, nós temos aqui. Entre as mulheres lá que estavam na cruz, se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José. E a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Exato. Então aqui a gente já matou 3 desses filhos aqui. Pois é. Tiago e José, Tiago e José, e os outros aparecem na próxima passagem aqui, Marcos 15. Ali também se achavam algumas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, e José e Salomé, e de José e Salomé. Assim, já começa a aparecer outra galera aqui. Então, eles são filhos de Maria, mas não da mãe de Jesus, mas da Maria, irmã da mãe de Jesus, que aparece aos pés da cruz. Exatamente. Exatamente. Você tem um primo aí. Exato. Inclusive, você tem lá as 3 Marias debaixo da cruz. Tem até, quando a gente vem aqui, ó, no Evangelho de São João, no capítulo 19, a gente vê que tem uma irmã de Nossa Senhora que também chama Maria, né? É as 3 Marias, né? Mulher de Cleofas, né? É dessa Maria que Tiago e José são filhos. Tem aqui, ó. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Exatamente. Então, assim, cara, esse tema, assim, ele já tinha sido esgotado no século V por São Jerônimo, né? Tranquilíssimo. Deixa eu só perguntar uma coisa, então, pra gente ir pra próxima lá, pra não esticar mais. O que implicaria na história da salvação, da redenção e tudo mais, se Maria tivesse tido outros filhos? Absolutamente nada. Ben 16 vai explicar muito claramente isso, mas não aconteceu. Eu penso assim, né? Bem, Bento 16 diz outra coisa, eu tô até sem graça de falar qualquer outra coisa aqui. Não. Vou falar isso. Eu vou até rever a minha posição aqui. Não. Mas eu vejo assim, ó, nosso Senhor não deixou uma descendência de sangue, não foi à toa, né? Porque os judeus entendiam que a autoridade passava pelo sangue, né? É claro que também tinha a imposição das mãos, a unção, né? Mas, por exemplo, os sacerdotes sempre eram os levitas. Então, a graça do ofício, né? O cargo, né? O munus daquela família passava pelo sangue. Jesus não deixa ninguém ali no sangue. Por quê? Porque ele quer que todos sejamos seus irmãos pelos sacramentos. E ele também quer que Nossa Senhora seja nossa mãe. Ele fala isso na cruz. Inclusive, logo depois que ele fala isso, ele diz, o João diz, né? E Jesus, vendo que tudo havia sido consumado, diz, tenho sede, para que tudo se cumprisse. Então ele entende, bem, já terminei tudo. A última coisa que ele precisou fazer para ver que tudo estava finalizado é entregar Maria como mãe. Exato. Se Maria tivesse uma descendência, aí a coisa começa a complicar, né? Veja bem, os muçulmanos têm até hoje o problema entre os sunitas e os xiitas, porque os sunitas acreditam que é necessário que o sucessor de Maomé seja de sangue, e os xiitas acham que é por aderência ao que Maomé falou. Dá muita confusão isso aí, né? Ou os casos que a gente vê de empresas aí, né, que tem herdeiro, aí fala assim, não vou deixar pro meu filho, vou deixar pro meu sócio lá, sei lá. Não é uma confusão danada. Sempre tem essa briga, né? Então, Nosso Senhor não teve descendência de sangue por isso, porque a sua descendência somos nós. E Nossa Senhora, que é mãe da igreja, assim, ela tem um papel na salvação, igual Eva é a nossa mãe de sangue, Nossa Senhora é a nossa mãe nos sacramentos, né? É a mãe da igreja. Então, ela não pode ter filho de sangue, não pode ter alguém mais filho de Nossa Senhora por causa do sangue. O próprio Jesus fala, né? Quem são minha mãe, meus irmãos? Exatamente. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, eu coloco em prática. Exatamente. Ou seja, é por causa do meio da fé. Mas quando o Ben 16 ele fala que não mudaria, ele está exatamente, na verdade, reforçando o que você está dizendo. Né? Porque o que ele está tentando resguardar aqui? Que o sexo não é um pecado. Ah, certo. Tudo bem. Porque no Jesus de Nazaré, quando ele escreve aquele texto, ele mostra claramente na parte da infância. Inclusive, tem a infância aqui, né? Não, esse aqui eu acho que é o primeiro. Mas na infância de Jesus, ele deixa claro ali que se houvesse essa geração física futuramente, isso não haveria problema nesse sentido, porque isso não é isso que tira a santidade de Nossa Senhora. Agora, mas, quando ele está dizendo olhando isso, para a pureza de Nossa Senhora, o Ben 16 está por essa ótica, né? Exatamente, pela pureza. Só que o que ele quer resguardar aqui não é o fato de si ou não si, porque depois ele vai dizer até em outros textos. Que a ênfase é a virgindade. Exatamente. Né? O professor está falando da descendência. É da descendência. E aí, quando ele vai trabalhando essa questão, quando ele está segurando esta ponta aqui, o que ele quer cogitar aqui, que ele vai dizer isso em umas homilias também. Que, na verdade, são cogitações que a gente faz que a Bíblia não faz.
que o autor da escritura não faz, que nós hoje estamos fazendo, que são perguntas de hoje, que são perguntas que não existiam no texto bíblico. Então, como não existia no texto bíblico, é uma pergunta que, na verdade, força a escritura a tentar dizer algo que ela não está dizendo. Né? Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é isso. Então, ele está dizendo, se houvesse, isso não mudaria nada. Porque o filho veio por um ato milagroso. Não, tudo bem. Né? Eu penso pelo lado da vocação de Nossa Senhora como mãe da igreja, né? Então, se tivesse outro ali, aí a coisa muda. Né? Eu acho que é bom só a gente fechar alguns parênteses, porque alguns protestantes que estão assistindo, talvez alguns católicos já tenham ouvido, vão fazer dois questionamentos. Primeiro, a gente citou aqui essa Maria, mãe de Tiago, que não é Nossa Senhora, né? E aí alguém vai perguntar, como é que você sabe que esse Tiago aí que é citado é o que é chamado de irmão do Senhor? Porque na carta aos Gálatas, nós sabemos que o apóstolo Tiago é chamado de irmão do Senhor. Então é ele mesmo, né? Temos aqui, na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. E a gente já viu que esse Tiago tem outra mãe. Então só para identificar que é realmente o mesmo Tiago, né? E outra coisa que eles dizem muito é, nossa, então esse casamento aí, como é que era esse negócio, né? Porque não era possível alguém casar, então, Nossa Senhora casar com São José se eles não vão ter essas relações, né? Isso não é permitido. Quem falou? Na verdade, a gente tem o contrário aqui. Em Números 30, na lei de Moisés, isso era previsto. Está escrito aqui, versículo 4. Se uma mulher fizer voto ao Senhor, ou assumir qualquer obrigação enquanto sendo jovem, ainda vive na casa do seu pai, e o seu pai, sabendo do voto ou da obrigação assumida, ficar calado, qualquer voto e qualquer obrigação que ela tiver assumido serão válidos. Ah, mas e o marido? Se, porém, o pai, ao tomar conhecimento, se opor, enfim, vai dizer que não. Se ao casar-se ela estiver obrigada por algum voto, por alguma palavra precipitada de seus lábios, como Nossa Senhora tinha, como a gente viu, né? E o marido, ao tomar conhecimento, ficar calado, os votos e as obrigações que ela tiver assumido serão válidos. Como se dará isso se não conheço o varão? Então tá aqui, Números 30, previsto na lei de Moisés. E se o marido ficar calado, né? O São José não tem uma palavra dele na Sagrada Escritura. É verdade. Não tem uma palavra dele. É só ouvindo e atuando. Só ouvindo e atuando.